Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal .rominfo. E nesse vídeo nós vamos ver um pouco de TPM, tá pessoal? Ou mais especificamente o PTT, que é o TPM implementado nas plataformas atuais da Intel. O TPM, como todo mundo deve conhecer, né, do inglês o Trusted Platform Mode, é o módulo de plataforma confiável, né? Na verdade é um chip ou tecnologia, né, nem sempre é um chip, de segurança integrada projetada para fornecer funções de segurança baseadas em hardware. Ele armazena chaves criptografadas, certificados e dados sensíveis, né, de uma forma bem segura, tá? Dessa forma, ele ajuda a proteger o sistema contra ataques baseados em software ou em hardware, tá? Os TPMs basicamente se dividem em dois, né? A gente tem o DTPM ou Discrete TPM, né? Que é um componente físico que controla as funções relacionadas ao TPM. É basicamente um chip, né? É um componente físico. Já o Intel PTT, pessoal, ele é um pouco diferente. O Intel PTT, que é Platform Trust Technology, é uma tecnologia de plataforma confiável. O TPM, nesse caso, pessoal, ele não é um chip. Ele é virtualizado dentro do firmware, ou seja, dentro da BIOS do equipamento, mais especificamente na seção data da região ME, né, no caso da Intel. Ele não tem um chip físico e essa implementação foi adotada pela Intel de uma maneira definitiva, né, nos chipsets de Intel de série 100 em 2015, juntamente com os processadores Skylake de sexta geração. Por curiosidade, né, pessoal, a gente não vai abordar nada de AMD, a gente está tratando só de plataforma Intel, mas o AMD também usa um TPM de firmware, né, que é o FTPM, né? Não é um chip físico, né? E é algo parecido com o PTT, né? Claro, com as devidas diferenças, né? Claro, é um, uma, um firmware da AMD não vai ter região ME, lógico, o FTPM vai estar alocado de uma maneira diferente, tá, pessoal? Então, prosseguindo, pessoal, o que são os FPFs e como eles são, digamos assim, queimados, tá? O FPF do inglês, pessoal, é o Field Programmable Fuses, né? São os fusíveis programáveis no campo, né? São fusíveis físicos mesmo, que estão dentro do PCH, tá? Os fusíveis de silício, e que podem ter sua configuração alterada apenas uma vez, tá, pessoal? Uma vez você programou ele, você queimou ele, ele vai adotar aquela programação, ou aquele parâmetro, aquele valor, e não mais pode ser alterado, tá? É o que eles chamam de One Time Programmable, ou seja, o OTP aí, né? Ou seja, você uma vez alterado não volta atrás, tá? Isso é muito importante no nosso conceito aqui, tá, pessoal? Algumas das configurações dos FPFs são programadas na própria fabricação do PCH, tá? Vamos dizer, a própria Intel lá vai já configurar os fusíveis deles lá na própria fábrica, tá? E algumas a Intel deixa para que a OEM faça essas alterações, tá, pessoal? Por isso que eles são chamados de fusíveis programáveis no campo, né, pessoal? Porque eles acabam sendo programados lá na OEM, né? Depois de ter recebido o, da, o PCH da Intel, né? A OEM já com ele na placa pode alterar as configurações do jeito que ela achar melhor, né? Por exemplo, habilitar
um TPM ou não habilitar, tá? Então, essas configurações o OEM vai fazer via Flash Mesh Tool, né? Via FIT, tá, pessoal? Então, uma coisa que é importante lembrar, pessoal, que muitas vezes os técnicos substituem PCHs, né? E quando um PCH é substituído pelo técnico, os parâmetros que possuem os FPFs, né, no arquivo de BIOS devem ser observados atentamente. Por quê? Porque nesse momento o técnico está tomando o lugar da OIM, ou seja, ele vai, através do arquivo de BIOS, né, dos parâmetros que estão lá ajustados, ele que vai determinar como esses FPFs vão ser queimados, digamos assim, como esses fusíveis serão queimados, tá, pessoal? Então, num PCH novo que o técnico receba, ele vai fazer o papel da OIM, fazendo essas alterações, tá? Então, os parâmetros de controle do Intel PTT no firmware mostrados no FIT são mais ou menos esses aqui, tá, pessoal? Eu tenho um parâmetro chamado Intel PTT Supported, né? Intel PTT, né? Se for falar em inglês, né? Supported. Que ele pode ter um valor de yes, né? Nessa tabelinha aqui de cima eu mostro os valores numa condição, na de baixo em outra condição, tá, pessoal? Então, ele pode estar nessa condição yes, e esse não é um parâmetro FPF. O único parâmetro FPF que a gente vai ter aqui no FIT é esse aqui, pessoal. Esse parâmetro aqui, que está Intel PTT Supported FPF. Esse é que a gente tem que tomar mais cuidado. Bom, mas explicando aqui, o Intel PTT Supported, ele pode ter um valor de yes, ou pode ter um valor de não, no aqui, conforme na tabela abaixo. E quando ele estiver na condição de yes, qual o significado disso? O significado é que existe suporte ao PTT e o mesmo não foi desativado no firmware. Ou seja, se ele está yes aqui, lá no FIT, lá no arquivo de BIOS, eu deixei ele suportado, entendeu? Eu pus yes, ele é suportado. Então, a implicação desse meu valor aqui é que o PTT passa a ser suportado no firmware, tá? Então, esse é um valor, pessoal, que a gente pode configurar no FIT e transmitir isso para o nosso arquivo de BIOS, né? Assim que a gente gravar, fazer uma imagem desse arquivo, na condição que a gente quer. Então, nesse caso, por exemplo, eu habilitei o PTT, tá? Esse é um outro parâmetro aqui, que é o Intel PTT Initial Power Up State, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, se ele tiver como enable, ou seja, se estiver habilitado, o PTT está ativado, tá? Por padrão na inicialização. Ou seja, o que quer dizer isso, pessoal? Toda vez que a máquina inicializar, o nosso TPM, né, o nosso PTT, quando eu falo PTT, nós estamos falando do TPM da Intel, tá? Ele vai estar ativado por padrão na inicialização, tá? Então a implicação disso é que o PTT vai estar ativo na inicialização, tá, pessoal? Já aqui eu tenho o parâmetro que eu chamei de crítico, né, que é o Intel PTT Supported FPF. Se eu colocar yes aqui, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo que o hardware vai suportar o PTT e os FPFs não bloquearão essa função de suporte, tá, pessoal? Ou seja, a implicação é que o PTT fica suportado definitivamente. Por que definitivamente, né, pessoal? Porque eu queimei um fusível aqui, tá? Eu queimei um fusível do PCH na condição de yes. Ou seja, ele vai ser suportado definitivamente, até que esse PCH seja substituído, tá, pessoal? Ele vai estar ao longo da vida dele, esse PCH,
ele vai estar sempre como com o PTT suportado, ou seja, com o TPM suportado, tá? Já aqui abaixo, pessoal, a gente coloca outras condições aqui, né? Por exemplo, no Intel PTT Supported, se eu colocar o valor não, o que, que vai acontecer? O suporte ao PTT foi desativado no firmware. Qual a implicação disso, pessoal? Necessidade de um ajuste do valor para yes e regravação do firmware para habilitar o PTT. Então, se eu tiver com o meu arquivo de BIOS nessa condição, com esse valor no, se eu não alterar isso para yes, regravar o arquivo e refazer vamos dizer, toda a implementação no FIT com limpeza de região ME e tudo mais, eu não vou conseguir voltar a ter o PTT ou o TPM ativo, tá, pessoal? Então, para que só que isso aqui, ele vamos dizer, eu ainda consigo mudar. É só eu mudar no arquivo de BIOS, né, lá através do FIT, regravar e ele vai voltar a estar habilitado, tá, pessoal? Aí no caso o PTT Initial Power Up State, se ele tiver desabilitado, o que, que vai acontecer? O PTT está desativado por padrão na inicialização, mas pode ser ativado na BIOS, na NVRAM ou no setup, tá, pessoal? Eu tenho observado, pessoal, que geralmente esse parâmetro vem das OEMs como desabilitado, tá, pessoal? Por quê? Eu acredito que isso seja porque dentro do setup da BIOS, o próprio usuário pode ter condições de habilitar. Então, o que, que eu entendo? Que a OEM talvez mantenha isso aqui como desabilitado para que o usuário fale assim, ó, não, eu não quero habilitar o TPM, não vou habilitar. Ou quero habilitar o TPM, eu vou habilitar na inicialização. Então, a implicação desse parâmetro aqui, pessoal, que a gente tem que fazer também a necessidade de alteração na BIOS NVMe ou no setup para habilitar o PTT na inicialização. Então, esse parâmetro eu posso também alterá-lo no FIT e regravar a BIOS, né? Mas se ele tiver a opção dentro do setup da BIOS, na tela de setup, eu posso habilitar por lá, tá, pessoal? E aí, de novo, né, o Intel PTT suporta o FPF, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Por quê? Imagina a substituição de um PCH, eu pego o arquivo com um não aqui grave. O que vai ocorrer? O hardware não vai mais suportar o PTT e os FPS bloquearam a função definitivamente, ou seja, eu não consigo voltar essa configuração para IES aqui. Por quê? Porque você já queimou o fusível, não tem como, tá? Então, para habilitar o PTT novamente, será necessária a substituição do PCH. Então, esse é o item que a gente tem que observar bem, tá? Principalmente na substituição de um PCH, na eventual substituição, tá? Aqui eu coloquei um slide aqui com os parâmetros normais, sem substituição do PCH, né, pessoal? Onde a gente vai ter que observar bem, né? Ou seja, eu coloquei até aqui amarelo. Se a gente está gravando um arquivo de BIOS, ou seja, está configurando lá o arquivo de BIOS através do FIT, de uma maneira tal que isso fique como yes, porque senão, o que, que vai acontecer? Se ele tiver configurado como não, o BIOS terá que ser regravado como yes, senão o usuário não vai conseguir habilitar o TPM, tá, pessoal? Um dos motivos de eu fazer esse vídeo, pessoal, que já observei alguns casos, né, até alertado por alguns colegas, que
algumas máquinas não têm conseguido é, habilitar o TPM novamente, né? Isso pode ser por dois motivos, né, pessoal? Ou a BIOS gravada foi com a condição de não suportado, né? Ou seja, é, alguém colocou aqui como não, ou mesmo alguém que substituiu um PCH, né? Colocou isso aqui como não também, tá, pessoal? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, esse é o parâmetro que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Esse aqui, como eu falei, normalmente eu acredito que em todas as máquinas vão ter um setup, as máquinas que têm TPM, logicamente, né, vão ter um setup que permita essa habilitação na inicialização, né? E esse aqui, pessoal, numa condição sem substituição do PCH, a gente não precisa nem se preocupar. Por quê? Porque se esse PCH é original, veio da OEM, com certeza ele vai estar aqui como yes. A não ser que você pegue uma máquina que alguém substituiu o PCH, gravou a BIOS e gravou com o parâmetro aqui não. Aí acabou, né? Aí não tem mais jeito. Aí o que vai acontecer? Vão ter que substituir o PCH caso o cliente queira que a máquina dele tenha suporte a TPM, tá, pessoal? Então aqui, pessoal, eu chamei a atenção para os parâmetros com substituição do PCH. Essa aqui é uma condição onde você está substituindo o PCH, tá? De novo, tem que tomar muito cuidado e estar atento a se o seu arquivo de BIOS está com esse parâmetro como yes, tá, pessoal? Porque se ele tiver como não, você vai gravar e ter que regravar corrigindo isso, ou seja, parâmetro importante, se configurado como no arquivo de BIOS terá que ser regravado com o valor yes para restaurar o suporte ao PTT. Ou seja, se alguém pôs não aqui, você tem que regravar. Ou você mesmo está gravando o arquivo, você tem que observar esses detalhes, tá, pessoal? E aí eu coloco em vermelho aqui, né, pessoal? Esse aqui, durante a substituição do PCH, de novo, né, o técnico está assumindo o papel da OEM, ou seja, ele tem que sempre observar se essa configuração desse parâmetro está como yes, tá? Que é o Intel PTT Support FPF. Se ele não tiver como yes, tiver como não, e o técnico não observar, pessoal, ele vai acabar gravando, queimando esse fusível aqui e não vai poder retornar mais a habilitação do TPM. Ou seja, a implicação disso, né, é que o PTT está suportado definitivamente com permissão de alteração via firmware, quando você está com IES. Porém, é um parâmetro, a importância, é um parâmetro importantíssimo, porque quando da substituição do PCH, pois ser configurado com o valor no, não permitirá mais a habilitação do TPP, tá? Ou seja, aquela PCH ficou sem possibilidade de suportar o TPM, tá, pessoal? Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Esse slide aqui eu fiz uma linha do tempo, pessoal, de PCHs com Intel PTT. Por que PCHs com Intel PTT? Porque existem também, né, máquinas, né, que tem PCHs e que tem o Intel, tem o TPM discreto lá, um chip mesmo, tá? Mesmo nas máquinas Intel, tá? Então aqui a gente observa, ó, no Intel
no série 8, né, nos PCH de série 8, 2013, você tinha o processador aqui, o Haswell de quarta geração, e essa foi a primeira série a introduzir o PTT como alternativa. Mas muitos sistemas ainda usavam o DTPM, que é o Discrete TPM lá, que é o chip lá físico, tá, pessoal? Então, se você for substituir um PCH dessa série, não deve ser muito crítico. Por quê? Porque esses parâmetros não vão estar sendo, esses parâmetros do PTP, do PTT, não estarão sendo corrigidos pelo FIT, tá, pessoal? Eles têm uma outra condição de correção, tá? Então, não, vamos dizer, não é um motivo de preocupação. Já na série 9, né, que é os Broadwell de quinta geração, teve melhorias no PTT, mas ainda coexistindo com o DTPM, ou seja, ainda tinha os chips de TPM físicos, tá? Já na série 100, pessoal, por isso que eu pus em amarelo aqui para um alerta, né? Aqui o técnico já precisa se preocupar, tá, pessoal? A partir de 2015, o Intel PTT passa a ser adotado como padrão, tá? Reduzindo significativamente o uso do TPM físico. Eventualmente você pode achar alguma máquina com TPM físico dessa geração, pessoal, mas tem que ficar muito alerta, porque a possibilidade de ter PTT é muito grande. E aí você tem que ir lá no FIT e ver se os seus parâmetros estão ajustados corretamente, como a gente viu até agora, tá, pessoal? Aí vem para as outras séries, né? Ou seja, dessa série para frente, pessoal, eu coloquei até aqui um alerta, né? Ao substituir PCHs da série 100 ou superiores, verifique se o PTT está ativado. Então, na série 200, tá? Já de sétima geração, os Kaby Lakes, foi a continuação do uso massivo de PTT. Quase que eliminado o TPM físico, tá, pessoal? Então, esse aqui, provavelmente, se você pegar um desse aqui, já vai estar com os parâmetros de PTT lá no FIT para serem ajustados, tá, pessoal? Série 300. Na série 300, em 2018, né, do Coffee Lake, pessoal, oitava e nona geração, o Windows passou a suportar o PTT nativamente, né, para BitLocker e segurança, tornando o método principal, tá, pessoal? Só que aqui a gente ainda tinha o TPM, se não me engano, 1.2, né, na versão 1.2, tá? Mas ele já passou a utilizar o PTT, ou seja, aqui é quase que certo que você vai pegar uma máquina nessa condição que você vai ter que atentar para as configurações do PTT, tá, pessoal? É, no Intel 400, série 400 e 500, em 2020, né, como eu falei, o PTT praticamente se tornou obrigatório para novos designs, com o TPM físico sendo cada vez mais raro, tá, pessoal? Já na série 600 e 700, 2021 e 2023, que é Alder Lake e Raptor Lake, que são os processadores de 12ª, 13ª e 14ª geração, começou a se adotar o Windows 11, que exige o TPM 2.0. Então, o PTT é ativado por padrão em praticamente todos os equipamentos, tá, pessoal? Ou seja, da série 100 para baixo, pessoal, tem que ficar muito alerta com essas configurações, tá? Nas outras nem tanto, né? Mas sempre é bom dar uma olhada, né? Como está seu arquivo lá, se está tudo ok. E também aqui nesses casos, pessoal, se você tiver com a placa na mão, dá uma olhada lá se você tem um chip de TPM, se é alguma coisa discreta lá, para saber se você está usando um TPM de firmware, né, que é o caso do PTT, ou está usando um TPM discreto, um TPM físico, tá?
Bom, como conclusões, pessoal, aqui do vídeo, é, principalmente em sistemas em que o TPM é virtualizado dentro do firmware, né, que é o nosso caso, nós estamos discutindo mais a fundo, né, o PTT, precisamos estar atentos aos parâmetros Intel PTT Supported em uma simples regravação de BIOS, né, ou seja, você vai regravar uma BIOS, tem que dar uma olhada nesse parâmetro, porque senão você vai gravar, é um parâmetro que dá para ser corrigido na BIOS, mas você vai perder tempo, né, pessoal? Vai gravar e depois tem que gravar novamente. Então, é um parâmetro que dá para corrigir no firmware, mas tem que ser observado, tá? E o Intel PTT Supported é um parâmetro que necessariamente tem que ser verificado, pessoal, principalmente na substituição do PCH. E se você recebeu uma máquina já com PCH que veio de outro, você não e que alguém colocou o Intel PTT Support FPF como no lá, você tem que falar para o seu cliente que você não é responsável pela, é, pela máquina não ter é, condições de aceitar o TPM, tá, pessoal? Ou seja, você não tem como habilitar o TPM numa máquina em que o FPF já foi queimado, tá? Então, ficar ligado nisso também, tá, pessoal? O valor de um FPF, né, após a inicialização do equipamento, não pode ser alterado, tá, pessoal? É o que a gente falou, one time programmable. Ou seja, a gente só consegue programar uma vez, tá, pessoal? Normalmente não é nem a gente, né? A não ser na substituição de PCH, tá? Normalmente esse parâmetro geralmente é manuseado pela própria OEM, tá, pessoal? O valor de um parâmetro do TPP sem FPFs, controlado pelo firmware e configurado no FIT, pode não permitir alteração na tela do setup de BIOS, obrigando a uma correção e regravação do firmware. Então você pode ter algum parâmetro, pessoal, que nem esse aqui, né, que eu falei, só o Intel PTT Support sem FPF, né, que eventualmente você não tem acesso lá no setup da máquina. Então, para que você, se você tem algum problema com essa configuração e é uma configuração que você pode corrigir via firmware, você vai ter que corrigir lá no seu arquivo de BIOS e gravar novamente a BIOS, porque senão ele não vai também adotar a configuração desejada, tá, pessoal? Bom, pessoal, terminando aqui, tá, pessoal? Finalizando. Espero que tenha sido aí de utilidade para todos, tá? As informações. E de alerta também, né, pessoal? Principalmente numa condição de substituição de um PCH, né? Os PCHs já com PTT. Ficar muito ligado, né, pessoal, para ver se o arquivo de BIOS que você está usando não está com um parâmetro de FPF, por exemplo, lá configurado como não, né? Ou seja, parâmetro queimado que vai proporcionar na troca de um PCH a queima do fusível que você não vai mais poder reparar, pessoal. Então, é muito importante essa observação, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e muito obrigado por terem assistido. Olá, se vocês têm interesse em assuntos relacionados à edição de BIOS, não deixe de dar uma olhada no vídeo de divulgação do meu curso completo de edição de BIOS no link acima. Não perca tempo baixando vários arquivos de BIOS, tentando gravar sem ter sucesso. Saiba analisar a condição da região ME e editar os arquivos para que você não dependa de terceiros. Com um investimento total de apenas R$ 270, você adquire esse curso completo que possui 6 módulos, 12 vídeos e 9 tutoriais no formato PDF, que permitem acompanhar passo a passo o conteúdo abordado nos vídeos.
Obrigado a todos e segue os meus contatos para quem quiser adquirir meu curso ou esclarecer alguma dúvida.